Bem-vindo ao Dr. Play de hoje. E aí, como anda a sua saúde? A gente está por aqui para te ajudar com informações sobre vários assuntos e a cirurgia plástica é um deles. É que o procedimento ele vai muito além da estética, é autoestima e saúde emocional. E é claro que ele não é indicado para todos os pacientes e só um bom profissional ele pode avaliar e realizar o que o indivíduo realmente ele precisa. No programa de hoje ainda vamos falar sobre lipedema e a técnica Mila. Sabe o que é? Então não sai daí para descobrir. O especialista convidado foi o cirurgião plástico André Eiler. Acompanhe agora os melhores momentos da entrevista dele. Vamos falar de cirurgia estética, né? Vamos separar, né? Porque a cirurgia reparadora, não existe também uma linha que separa completamente a estética da reparadora, porque a saúde é um bem-estar, né? Físico e psicológico também, né? Então, às vezes, um detalhe pode estar atrapalhando muito psicologicamente uma pessoa que não seria um problema psiquiátrico, tá? Às vezes uma pessoa de autoestima. Eu vou dar um exemplo interessante, que eu operei a esposa de um amigo meu, né? E, assim, ele tem intimidade de contar coisas, assim, próximas a ele, né? E ele falou o seguinte: ela jamais andava sem roupa na minha frente, né? Mesmo no quarto, os dois não andavam sem roupa na frente dele, né? E depois da cirurgia, ela passou a ter esse conforto, ela passou a ter essa autoestima de não ter mais a vergonha do próprio corpo, entendeu? Então ele falou que ele notou isso nela e falou que foi um grande ganho. Então é a pessoa que tem vergonha, a pessoa não vai a uma praia porque tem vergonha do corpo, entendeu? Então, se é uma coisa plausível, possível, e não é um problema psicológico, por exemplo, lipoaspiração para resolver obesidade, não é o caminho, entendeu? Mas a gente tem que pensar em cirurgia de duas formas, né? Uma cirurgia que você precisa fazer e a cirurgia que você não precisa fazer. Então, vamos dizer que na cirurgia plástica, a pessoa tem um câncer que vai ter que tirar e vai ficar uma ferida muito aberta e você vai precisar fazer uma cirurgia plástica para fechar aquilo. Então, isso não é uma coisa facultativa, né? Porque a consequência de você não operar, por exemplo, apendicite, né? Se não opera apendicite, a pessoa provavelmente vai morrer. Se opera apendicite, a pessoa provavelmente, que é uma cirurgia bem tranquila, vai mudar e tocar a vida normal. Numa cirurgia puramente estética, vamos dizer assim, né, que nem sempre é puramente estética, mas você quer fazer uma lipoaspiração, por exemplo. Tá? Isso vai melhorar a autoestima dela, mas você vai ter que entender se essa cirurgia, o quanto de agressão que aquilo vai causar e qual o risco dessa cirurgia. Então, você só pode indicar uma cirurgia estética se o paciente tiver um risco muito baixo para aquela. Então, por exemplo, hoje está muito na moda a pessoa querer fazer tudo de uma vez. Tá? Isso é uma filosofia minha, que eu entendo que a cirurgia estética é uma cirurgia não necessária e que você tem que se assegurar que o risco da cirurgia seja menor do que atravessar a rua, né? Então, às vezes, está uma rua movimentada, a pessoa vai se arriscar a atravessar, tem mais risco do que uma cirurgia bem conduzida, bem indicada, com um paciente bem selecionado. Uma coisa que eu também observo bastante é que muitas pessoas, quando decidem fazer a cirurgia plástica, elas optam por uma determinada parte do corpo, esquecendo até de outras. Harmonicamente fica desalinhado, digamos assim. Tipo, a pessoa focou ali na barriga, nas costas, mas não fez os braços, por exemplo, que acontece muito disso. Visivelmente, quando você olha essa pessoa, já percebe que ela fez uma cirurgia, e eu acho que o legal é mostrar que tá tudo ali natural, não tem nada esteticamente desalinhado, mas tem pessoas que não compensam nas outras partes do corpo. Como é que o senhor vê isso também, dá essa orientação? Muita gente tem o braço gordinho também, né? Então, se você tem, você só vai indicar a lipoaspiração onde tem gordura localizada. Então, não é emagrecimento, certo? Tem gente que tem gordura no braço, tem gente que não tem. Tem gente que tem gordura no culote, que é aqui na lateral da perna. Tem gente que não tem, né? Muitos pacientes, às vezes vem acima do peso e eu opero o paciente um pouco acima do peso, que eu vou dar o contorno corporal e vou estimular ela a emagrecer. A gente tem já um estudo nosso aí interno
que 80% dos pacientes que estão com certo sobrepeso fazem lipo e depois emagrecem. Tá? Isso é interessante. Então, tem muita gente, por exemplo, que eu falo, olha, as costas aqui, essa parte do dorso, você não precisa fazer lipoaspiração porque você não tem essa gordura localizada. Na hora que você emagrecer, vai ficar bom. Mas ela tem na cintura. E aí eu vou tirar a gordura da cintura, entendeu? Que é o que vai dar o contorno, né? Então, assim, você vai indicar nas áreas que tem gordura localizada, né? A gente faz uma pausa bem rapidinha e já já nós estaremos de volta em um instante só. E estamos de volta com essa edição especial do programa. Você já sabe o que a versão completa se encontra no canal do YouTube Dr. Play. E agora o cirurgião plástico André Ehler conta tudo sobre o diagnóstico e o tratamento do lipedema, além da técnica Mila, minimamente invasiva para tratar a diástase. Veja. O que é o lipedema, para explicar para quem está assistindo, que muito deve já ouvir falar e acredita que uma drenagem resolve. O que é o lipedema? Então, foi até bom que esse assunto introdutório, né, ele ajuda muito a explicar o que é o lipedema, né? Lipedema é um inchaço da gordura. Esse é o nome traduzido para o bom português, tá? E o lipedema ele é só nas pernas. Na maioria das vezes existe lipedema de braço, tal, mas é uma coisa muito mais rara. Mas a frequência maior é perna, tá? E mulheres. Muito difícil você ver um homem magro com lipedema. Agora, uma mulher magra com lipedema é uma coisa bem mais frequente, tá? Isso se dá pelo quadril da mulher. A mulher tem quadril mais largo que o quadril do homem, tá? Então, essa largura do quadril, quanto mais largo o quadril, mais propensão ela tem a ter uma dificuldade do retorno linfático e venoso, né? Então, você vai ter varizes, normalmente, com lipedema. E como o sangue ele vem para a perna, mas não consegue voltar bem, ele vai acumulando aquela linfa, né? As hemácias voltam, mas o líquido fica ali. E fica acumulando. E fica acumulando progressivamente. Quanto mais velha a pessoa fica, maior esse lipedema, né? Porque vai diminuindo a capacidade com o envelhecimento, né? Vai diminuindo a capacidade do vaso linfático. E aí, esse edema comprime mais ainda o vaso linfático, né? Então, é um processo inflamatório progressivo. Muita gente está assistindo aí e é uma doença aí relativamente, pelo menos na mídia, né, relativamente nova, onde as pessoas estão falando mais, mas acredito que ela é bem antiga, né? Mas a cirurgia plástica, só para vocês entenderem, o que é que tem a ver a cirurgia plástica com o lipedema? É um super tratamento eficaz, assim, não que os outros paralelos ou complementares não surtam efeito, mas a lipoaspiração para o lipedema é a principal recomendação hoje em dia? É porque na lipoaspiração você vai descomprimir todos aqueles vasos linfáticos que estão comprometidos, né? Então, lembra que eu estava falando que é a compressão, tá? Então, vai tendo gordura, vai ficando aquele ciclo bola de neve, né? Quanto mais rola, mais cresce. E aí fica aquela compressão. Na hora que você tira a gordura, você descomprime isso. E o teu retorno venoso, ele é melhorado. Então, o sangue, né, ele volta melhor, a linfa volta melhor, e aí você reduz o lipedema, né? Então, o tratamento mais eficiente é o tratamento cirúrgico. Você pode usar, por exemplo, a drenagem linfática, você falou, né? A drenagem linfática é um método que você vai reduzir o edema daquela região. É ótimo. Mas não resolve o problema, vai resolver a causa. Não vai resolver nunca a causa do problema, ela vai aliviar o sintoma. Mas a causa é sempre a compressão da gordura naquela região. O senhor trabalha com a técnica Mila, que é minimamente invasiva. Acredito que quem está nos assistindo já deve ter ouvido falar, mas eu queria que o senhor explicasse como, de fato, é esse procedimento, como ele evita outros grandes procedimentos cirúrgicos que não teria essa indicação, essa necessidade, e que também precisa ter muita expertise para se trabalhar nessa área, mesmo sendo minimamente invasiva, né? A Mila é uma técnica que ela vai reconstruir a parede abdominal. Tá? Então, você foi mãe, tá? E aí fez muita barriga, e aí o teu músculo, o reto abdominal, que é aquele do tanquinho, né? Que a pessoa muito forte tem um tanquinho e lava roupa, né? Que forma lá os gominhos. Ele se separa.
Então o músculo que era para estar juntinho assim, ele está separado. E esse separado vai causar aquela barriga, que mesmo que ela contraia, então um exame que eu sempre faço, fica em pé, agora contrai a barriga. Se a barriga não entra, é uma diastase já bem avançada. E é uma indicação cirúrgica de correção da diastase. Aí você pode corrigir isso de duas maneiras. Fazer uma abdominoplastia clássica, que você consegue. Agora, e a paciente, que era uma queixa, assim, que às vezes eu ia para uma abdominoplastia, assim, com o coração na mão, né? Uma paciente magra, atlética, né? Que não tem nem gordura para lipoaspirar, por exemplo, tá? E tem lá uma diástase daquela barriga de grávida. Né? E a paciente chega, doutor, as pessoas dão lugar para mim, eu vou no cinema, né? A pessoa levanta para sentar achando que eu tô grávida, mas eu não tô. Tá lá a pochetezinha mantida, né? Não é a pochete, é uma barriga para frente mesmo, igual de gravidez, né? E aí você fica com dor no coração de ter que fazer uma cicatriz que vai de um osso até o outro osso, porque assim, mini abdominoplastia é apenas uma ressecção de pele com lipoaspiração. Você não vai abrir. Na hora que você descola, para você ter acesso a costurar aquele músculo, você transformou aquilo numa abdominoplastia. Então não é mini. E a pessoa não pensa, existe essa da mini. Existe. Só você não descolar. Você tira a pele e sutura ali. Então você tira um excesso de pele do abdômen inferior. Mini abdominoplastia. A cicatriz da mini abdominoplastia não é pequena. É grande. É grande também. A cirurgia que é menor. Entendeu? Então, assim, tem pele, tem que ampliar. Isso só vai indicar abdominoplastia se tiver ressecção de pele. Se for uma coisa mínima, você não vai indicar. Você vai usar um argoplasma, uma tecnologia diferente de retração de pele para poder fazer essa contração do abdômen, né? Mas voltando para a Mila, você pega esse paciente que não teria indicação de ressecção de pele, e você pode até associar uma lipoaspiração, mas você vai fazer 3 furinhos no mesmo lugar que é uma cesárea. Se não tiver cesárea, é naquele lugarzinho. São 3 furinhos só, pequenos. E você vai entrar com um videoendoscópio. O mesmo que você faz para tirar a vesícula ou fazer apendicite sem abrir a barriga, né? Só com furinho. E dali você vai soltar aquilo, um túnel, né, que você vai fazer, e você vai costurar essa musculatura. E você vai corrigir o problema. Então, a Mila é uma cirurgia funcional. A gente espera que você tenha gostado da entrevista e continue nos acompanhando aqui na TV Cidade João Pessoa para mais conteúdos como esse. Até a próxima edição do Dr. Play.